Quando a gente pensa, eh, no risco atuarial, a gente remete bastante à área de seguros, e um fator bem importante quando a gente fala de seguros, é sobre a solidez. Então, quando a gente pensa em uma seguradora, nós como consumidores, é importante que a seguradora tenha liquidez, para que ela consiga pagar as indenizações, no caso de uma ocorrência de um sinistro. A própria seguradora, busca sempre ter essa solidez no mercado para que ela possa atuar e conseguir atender e se manter no mercado de seguros. E, ao mesmo tempo, a gente vê a SUSEP, que ela está ali fiscalizando sempre, para verificar se as seguradoras estão sólidas, se elas conseguem arcar com as obrigações dela, no caso de uma ocorrência de um sinistro, de uma das diversas apólices, de diversas áreas de seguros que essa seguradora, porventura, possa ter. Então, nesse sentido, as seguradoras elas sempre estão cercadas com bastante cuidado técnico, justamente para que ela mantenha essa solidez. E uma das formas que ela utiliza é o compartilhamento tanto total quanto parcial dos riscos. E elas podem fazer isso através da diversificação. E elas buscam isso para com uma forma de prevenção, na caso, por exemplo, vamos supor que tenha uma catástrofe. Então, uma forma de prevenção, elas realizam esse compartilhamento, que vem remete àquela questão do mutualismo, que é existente nas seguradoras, nas questões com relação aos seguros. Então, sempre eles buscam essa questão do mutualismo. Então, as seguradoras, elas detêm o risco conforme o campo de atuação delas. E conforme o tipo de risco que elas estão sujeitas, é o limite técnico dessa seguradora com relação a essa área. E aí elas podem dividir isso com parceiros. Esses parceiros em que elas dividem esses riscos podem ser tanto seguradoras como resseguradoras. Vejam que elas têm essas parcerias na busca dessa diminuição desses riscos. Então, quando é feita uma transação com uma resseguradora, então é o que a gente conhece como resseguro. E quando é feito uma transação, uma operação com uma seguradora ou mais de uma seguradora, é o que a gente conhece como cosseguro. Então, elas realizam essas operações na busca dessa partilha dos riscos. Vamos supor que não ocorra nada. Se não ocorrer nenhum sinistro, então essas empresas elas vão dividir o lucro. Mas se ocorrer, por exemplo, um sinistro, né, então elas têm que repartir a obrigação, que é o pagamento dessa indenização, com relação ao beneficiário dessa apólice. Pessoal, vou tirar meu gorrinho aqui, porque está me esquentando. Então, partindo para a conceitualização, então vamos falar um pouquinho sobre os conceitos, e aí depois a gente parte para a ação. Eu trouxe um estudo de caso para tratar com vocês. Então, o que é o cosseguro? O prefixo co, ele está presente no cosseguro e ele tem o significado de participação conjunta. Então, isso significa que quando dizemos coparticipantes, nos referimos a uma segunda pessoa, uma segunda entidade que toma parte de algo junto à outra. O cosseguro, então, é quando existe essa partilha desse risco com uma outra seguradora. Então, pode ser uma ou mais. Nesse caso, pode existir uma única apólice, onde existe uma seguradora que vai administrar essa apólice, como pode existir diversas apólices.
O importante é que tenha sempre bem definidos as cláusulas em que cada seguradora tem responsabilidade. Então, o percentual de responsabilidade de cada seguradora com relação a essa contratação. E o que seria, então, o resseguro? O resseguro é um contrato no qual a seguradora ela emprega os serviços de uma resseguradora para cobrir parte dos riscos da pólice. Então, nesse caso, a responsabilidade perante ao consumidor que contratou o seguro para proteger esse bem continua com a contratada. No resseguro, é aquele chamado seguro do seguro. Não existe uma ligação direta entre o segurado e a resseguradora. Então, sempre esse cliente, esse segurado, ele vai tratar com a seguradora em que ele fez essa operação. Essa seguradora que, ultrapassando o limite dela, ela vai contratar, ela contrata ali uma operação de resseguro com relação ao risco, ao excedente do risco dela. Caso ocorrer algum sinistro, esse segurado ele vai tratar junto com a seguradora dele. E aí essa seguradora vai entrar em contato com a resseguradora para que ela se responsabilize com a parte dela, com o percentual referente a esse risco que seja dela. Então, qual que é a diferença de um resseguro com um cosseguro? Vocês conseguem ver alguma diferença entre essas duas modalidades? No resseguro, o segurado ele não tem ciência que existe a resseguradora responsável pelo excedente de risco. Ele sabe que existe ali a apólice dele de seguro, mas ele não tem ciência dessa outra apólice, que é com a resseguradora. Já no caso do cosseguro, esse contratante, que no caso é o segurado, ele tem ciência total de que existe um conjunto de seguradoras que se uniram ali para se responsabilizar, garantir essa apólice. Então, igual eu falei, tanto sendo uma única apólice ou sendo mais de uma apólice. Então, existe essa é uma das diferenças que existe entre o resseguro com o cosseguro, fora os outros comentários que a gente já citou com relação a elas. E o que seria uma cessão? Vocês sabem o que seria uma cessão? Vamos supor que uma seguradora ultrapasse o percentual dela com relação ao limite técnico dela de risco. Ela pode transferir esse risco para uma resseguradora. Ela pode transferir tanto uma parcela do risco dela, quanto um setor, uma carteira de risco que ela tenha. Então, é possível que essa seguradora realize isso. E o que é a retrocessão? Tá, a gente comentou então sobre a cessão, que a seguradora transfere o risco para uma resseguradora. No caso, se uma resseguradora ultrapassar esse limite técnico dela, tenha esse excedente com relação ao risco, ela pode transferir o risco dela para uma outra resseguradora. Então, ela também tem a possibilidade de proteger o patrimônio dela, porque é aquela busca constante pela solidez, tanto de uma seguradora quanto de uma resseguradora. Os limites técnicos e operacionais, eles sempre precisam ser respeitados, e tanto é que, por isso que eles são sempre fiscalizados pela SUSEP, para que tanto uma seguradora quanto uma resseguradora, elas tenham capacidade de realizar o pagamento de uma indenização na ocorrência de um sinistro.
E qual que é então a semelhança com relação a uma cessão com uma retrocessão? Eh, Ambas as modalidades, a o usuário, o segurado, ele não tem contato com a resseguradora. Então é feito, por exemplo, entre uma seguradora e uma resseguradora com outra resseguradora, no caso da retrocessão. Então não existe ali aquele contato, de um segurado, com relação a essas entidades, a essas empresas, nesse tipo de modalidade. Então essa é uma semelhança entre a cessão e a retrocessão e o objetivo de proteção com relação aos riscos. Então, existe essa partilha, tanto pensando nas perdas, assim como pensando no lucro, né? Porque, como uma medida de proteção, existe essa partilha para que elas consigam ser sustentáveis. Pessoal, eu trouxe também para falar com vocês é, um estudo de caso. Eu trouxe, no caso, com relação à empresa, que seria a WEG. A WEG, eu acredito que muitos de vocês conheçam, principalmente quem já atua no mercado na bolsa, né? A WEG ela é uma empresa que ela é uma entidade de capital aberto, então ela é negociada na bolsa. Então, vamos falar um pouquinho sobre o seguro para crescer e mitigar os riscos. Então, a WEG, ela é apenas um exemplo que eu trouxe para vocês de uma empresa que se preocupa bastante com a questão do seguro, com a verificação constante dos riscos em que ela está sujeita. A WEG ela é uma grande fabricante, ela é uma das maiores fabricantes de eletroeletrônicos do mundo, e ela é ali de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Essa empresa ela tem 36 filiais, ela existe filiais em 36 países, e dentre esses países existe fábrica em 12 delas, 12 desses países. Essa empresa ela tem uma estratégia forte com relação ao crescimento dela, tanto no crescimento orgânico quanto via aquisição. O crescimento orgânico é aquele crescimento em que a empresa busca conseguir uma fatia de mercado maior, busca ter um leque de produtos maior para oferecer para os clientes. Então, ela tem essa busca forte com relação a estratégias de crescimento. E ela tem um patrimônio muito grande. Ela tem mais de 1 milhão de metros quadrados construído. Então, é bem grande. Então, com isso, existe um patrimônio bem grande também para ser protegido. Ela tem 31.800 colaboradores, então é uma empresa bem grande. E ela, então, conforme eu comentei, ela opera em diversos países, como, por exemplo, Argentina, África do Sul, Austrália, Estados Unidos. Ela tem um faturamento bem alto. Em 2019, então, ela fechou com 13,3 bilhões de faturamento. E tendo uma comparação ali com relação ao seguro, eu não consegui pegar de 2019, mas, por exemplo, em 2017, ela pagou um percentual de 70 milhões de prêmios pagos de seguros contratados por ela, numa época que ela tinha um faturamento de 9,3 bilhões, ali contando em 2017. Então, essa empresa, ela busca sempre, conforme ela vai crescendo, ela busca realizar o gerenciamento do risco e uma das formas que ela faz é a contratação de seguros. Por exemplo, conforme eu citei ali 2017, o percentual de prêmio, ali em 2017, ela tinha adquirido já uma empresa que era Dur Tintas Especiais, que é uma empresa ali de Indaiatuba.
E essa empresa, ela foi tomada por um incêndio, ela foi praticamente destruída por um incêndio que durou vários dias. Mas, por mais que teve esse incêndio nessa unidade, nessa empresa da WEG, não teve um impacto nas ações dela na bolsa. E isso aconteceu porque ela tinha seguro. Então essa unidade, ela tinha seguro, então teve a cobertura dos seguros, então ela foi indenizada e não teve maiores prejuízos. Então veja como que é importante uma empresa ela não correr riscos ou ela correr riscos calculados. Então ela busca se proteger de imprevistos, de grandes catástrofes ou intempéries que possam ocorrer. Então, mas como ela, por exemplo, teve esse incêndio em uma dessas fábricas dela, com isso ela mudou também a estratégia de risco, de verificação de risco. Antes, quando ela adquiria uma empresa, após ela adquirir essa empresa, ela fazia a inspeção de risco. Depois desse fato, então, conforme eles falam, através da experiência, eles mudaram essa estratégia e quando eles vão adquirir uma empresa, eles já fazem essa inspeção de risco. E aí fazem até o cálculo de quanto seria, por exemplo, para ajustar essa empresa para deixar no padrão da WEG. Então, eles emitem relatórios e fazem novas verificações, sempre buscando reduzir esse risco. Então, eles fazem análise constante. E ela, como ela trabalha em diversos países, então ela opera com diversos tipos de apólices. Ela tem apólices tanto locais quanto apólices globais de seguros. Isso depende do tipo de seguro que ela está contratando. Então, dependendo do tipo de seguro, é o tipo de apólice que ela contrata. Então, por exemplo, ela tem apólices globais de seguro de responsabilidade civil, de transporte, de instalação e montagem, de poluição ambiental, e também possui seguro garantia. Enfim, ela possui várias outras modalidades, mas essas são apenas algumas modalidades de seguros que ela contrata na modalidade global. E já na modalidade local, ela contrata bastante, digamos que 70% da operação dela é com relação a seguro de pessoas, voltado para a área de pessoas, que seria no caso dela, ali citando, o seguro saúde. Quando ela vai fazer uma contratação de uma pólice, ela tem a política dela de risco que precisa ser aprovada, e eles consideram que essa política é aprovada em 3 passos. Então, primeiro ela passa por um comitê de risco financeiro, depois ela passa por uma reunião com a direção geral, e por último ela passa por um conselho de administração. Então vejam o quanto que é criteriosa essa análise de risco que essa empresa faz para realizar a contratação de uma pólice de seguro. E nesse processo de escolha de seguradora, um dos critérios que eles utilizam é verificar qual que é o ranqueamento das seguradoras perante agências como, por exemplo, a SP, a MOD, a FIT, que são empresas que de padrão mundial de ranqueamentos em diversas modalidades. Então, somente empresas que tenham, por exemplo, nota AA ou AB, são empresas que eles consideram para fazer a contratação. Então, esse é um dos critérios que eles utilizam para fazer essa contratação. E aí, a cada apólice que eles vão contratar um seguro, eles realizam
pré-seleções com 3 seguradoras para verificar qual que será o custo de pagamento de prêmio, mas esse não é o único critério que eles utilizam na contratação de uma pólice de seguros. Eles utilizam também, eles verificam qual que é a franquia que é paga, qual que é a cobertura dessa seguradora. Eles fazem várias análises para verificar qual que é a seguradora que é mais vantajosa realizar essa contratação dessa apólice. E, por exemplo, as apólices que são globais, eles só contratam com seguradoras que são multinacionais. É um dos critérios deles. E essa seguradora, então, ela tem que atuar, digamos assim, ela tem que atuar diretamente nos países em que a VEG possui as filiais, ou então essa multinacional ela tem que ter um parceiro nesse país. Então percebam quantos critérios que eles analisam para realizar uma contratação de seguros, que é algo bastante importante, porque vai reduzir os riscos, mitigar os riscos da empresa, vai fazer com que a empresa possa trabalhar com uma maior segurança no mercado. Então, o seguro hoje ele tem um grande impacto na economia. E, por exemplo, essa empresa, como política dela de contratação de seguros, ela tem a vigência de 24 meses, 24 meses a cobertura dessa contratação. E eles realizam dessa forma justamente porque eles fazem essa análise bastante detalhada na contratação de uma pólice de seguros. Então, é algo que eles fazem uma coleta de dados bastante criteriosa, eles verificam unidade por unidade, eles analisam os riscos de acordo com cada linha de negócio, eles verificam se existe uma não conformidade em um setor ou uma linha de negócio, por exemplo, e se existir essa não conformidade, então eles vão, o gestor dessa área, eles têm um tempo para corrigir essa não conformidade. Então percebam que eles já realizam isso, que é uma forma também de reduzir os riscos, de não ter riscos nas diversas modalidades que eles contratam e também reduzindo o risco também vai reduzir o valor do pagamento do prêmio. Quanto menor é o risco, também menor será o pagamento do prêmio e também será o valor das coberturas, enfim. Existem vários critérios que eles realizam para realizar essas contratações. Com relação às coberturas no exterior, então, cada país possui uma característica com relação à cobertura. Então, percebam que é bem específico isso, e é importante a empresa conhecer disso. Como ela atua em diversos países, ela precisa conhecer como que é a cobertura de seguro nesse país, quais são as características de seguro nesse país. Por exemplo, no México, na Argentina e no Brasil, não existe seguro de instalações. Existe somente a cobertura do conteúdo interno. Então, é uma característica das coberturas de seguros desses países. E as apólices que são contratadas localmente, eles verificam sempre quais são os riscos que eles podem focar e onde eles precisam ter uma atenção constante. Nas apólices que a VEG tem local, elas têm, conforme eu havia citado, então 70% da apólice que ela tem, que é local, que então é somente, digamos, no Brasil, ou de acordo com cada local, ela tem o seguro de saúde.
Ela tem também o seguro viagem, o seguro odontológico, ela tem de previdência, então ela tem várias modalidades também de seguro que ela realiza local. E ela procura ter uma comunicação, digamos assim, bem próxima com as seguradoras e com as resseguradoras. E aí ela busca não utilizar de corretores de seguros para contratar essas apólices de seguro. Então percebam que ela utiliza já de um mecanismo para reduzir o valor desse pagamento. Somente em países que têm a política que é obrigatório ter a contratação via corretora, que elas realizam via corretora. Então percebam o quanto que ela analisa os critérios para realizar a contratação. E quando ela consegue um mecanismo para reduzir esse valor, ela realiza isso. E um outro fator que eles realizam muito é a revisão constante dessas apólices. Então, eles consideram que é como se fosse uma revisão de carro. Então, como tem um carro, ele precisa ser revisado constantemente para que ele consiga ser utilizado da forma adequada, que não tenha nenhum problema. Eles consideram que a apólice de seguros também, ela precisa ser revisada constantemente. É importante que ela realiza essa contratação de seguros. Por coincidência, hoje eu estava realizando algumas coisas e eu me deparei com uma mulher que era uma das donas de uma loja que tinha no shopping de atacado aqui em Maringá, que no meio do ano teve um incêndio. Então, ela teve perda total dos produtos dela, e hoje ela está numa situação bastante complicada. E ela estava tentando vender alguns produtos que ela tinha comprado, mas que até não tinha chego na loja, então por isso não tinha sido danificado, para pagar o salário dos funcionários. Então percebam que uma empresa que estava bem não esperava por essa tragédia, por essa catástrofe, ocorreu esse incêndio nesse shopping de atacado aqui, e ela acabou perdendo tudo. Se ela tivesse uma contratação de seguros, ela iria receber a indenização e ela iria conseguir desenvolver a atividade dela. Isso também vale para a nossa vida pessoal. Então, nós podemos utilizar dos diversos ramos de seguros para nos precaver com relação aos riscos, para que no momento que ocorrer algo inesperado, como por exemplo um sinistro, em diversas modalidades, você tenha algo para que você busque e consiga se estabelecer nesse período. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.